Muito bem, essa é a nossa videoaula relativa ao capítulo 3, que vai tratar sobre a condutância eletrolítica. Então, nesse capítulo, nós iremos ver a parte de condutância, medida de condutividade, a condutância molar e a condutância equivalente, a lei da condutância dependente dos íons, a relação entre condutância iônica e mobilidade iônica, aplicações das condutâncias iônicas e a teoria de Debye-Ruckel-Zanger, que é uma teoria sobre a condutância eletrolítica. Vamos aqui rever alguns termos que nós já apresentamos nos capítulos anteriores, para que nós possamos iniciar bem esse capítulo da condutância. A resistência elétrica, nós já sabemos, é uma razão entre o potencial e a corrente elétrica que é aplicado num condutor. Então, se nós temos um condutor, por exemplo, um fio de cobre, e é aplicado potencial nesse fio, que tem uma área da seção transversal igual a A, e um comprimento L, deverá passar uma corrente I. Então, a resistência elétrica é exatamente a razão entre o potencial e a corrente I. Também pode ser dada essa resistência em termos do parâmetro chamado resistividade. Então, a resistividade do material multiplicado pelo seu comprimento dividido pela área também dá a resistência. Então, essa resistividade depende do material, certo? Então, em determinadas condições de temperatura, você vai ter o cobre, o zinco, o ferro tendo uma resistividade. A condutância é simplesmente o inverso da resistência. Então, tudo que está aqui, na verdade, invertendo, você chama de condutância, certo? No caso de uma solução eletrolítica, a gente prefere trabalhar com os termos condutância do que resistência. Então, numa célula eletrolítica, você tem uma área do eletrodo A e uma distância entre os eletrodos L, que seria similar aos parâmetros em um condutor sólido. Se eu pegar aqui, inverter a resistividade, eu tenho um parâmetro chamado agora condutividade da solução, no caso. Então, a condutância seria a condutividade da solução multiplicado pela área da seção transversal e é inversamente proporcional à distância dos eletrodos. Se nós combinarmos essa equação com essa, nós vamos ver que a condutividade é dada pelo inverso da resistência e ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área dos eletrodos. Isso aqui é porque, na prática, na verdade, os aparelhos que medem a condutividade medem resistência elétrica, como nós vamos ver a seguir. Então, aqui é a condutância e aqui é a condutividade. A condutividade das soluções eletrolíticas, elas não podem ser medidas, como nós já até observamos, em corrente contínua, aplicando-se um potencial contínuo. Isto porque vão aparecer os fenômenos tanto de capacitância na superfície do eletrodo, como também as reações eletroquímicas, né? À medida que você aumentar o potencial, você pode atingir o potencial de descarga e ocorrer reações eletroquímicas, o que vai interferir na própria condutividade, porque vai haver o consumo das espécies iônicas. Então, para evitar esses problemas, deve-se fazer a medida de condutividade em corrente alternada. Aqui tem um exemplo de um circuito eletrônico chamado de ponte de Wheatstone, que é usado para medir condutividade. Aqui nós temos a nossa célula de condutância, cuja resistência da solução aqui é R, tem os dois eletrodos, e faz parte dessa ponte um braço aqui que tem uma resistência móvel, né, uma resistência variável, acoplada também a uma capacitância variável, que às vezes é usada. E no outro braço da ponte nós temos uma resistência ajustável também, aqui pelo centro. Na verdade, isso aqui é um potenciômetro, onde essa resistência dessa parte aqui é proporcional ao comprimento
desse fio, né? Essa aqui, na verdade, é uma resistência que a gente chama resistência de fio. Ou seja, nessa ponte você pode controlar tanto o valor dessa resistência variável, como você pode variar esse ponto aqui e obter as resistências R1 e R2. Como é que então você vai determinar essa resistência R? Quando é aplicado um potencial alternado a essa ponte, você detecta aqui, pode ser aqui um fone de ouvido ou um osciloscópio, você detecta passando esse sinal alternado. Se for uma fonte, por exemplo, se for um fone de ouvido ou um alto-falante, você vai ouvir um som, certo? À medida que você mexer esse ponteiro aqui, variando a razão entre R1 e R2, esse sinal varia e você pode chegar a cancelá-lo completamente, ou seja, fazer com que o potencial aqui seja igual ao potencial, né? O potencial aqui D seja igual ao potencial no ponto C. Significa que não está mais passando corrente aqui, tá? E aí a ponte estaria em equilíbrio. Neste caso, são válidas as seguintes relações. Então, no ponto de equilíbrio da ponte, quando não está mais passando sinal, ou seja, o potencial DC aqui é zero, ou seja, a corrente está passando aqui é zero, a queda de potencial aqui na região AC, que seria I1R1, é igual à queda de potencial nesse braço da ponte. Já que esses potenciais aqui são iguais, então esse potencial I2W, que é o valor aqui da resistência variável, é igual a I1R1. Também aqui a queda de potencial I1R2 vai ser igual a I2R, que é a queda de potencial entre D e B. Dividindo uma pela outra, vai cancelar aqui essas correntes, né? E nós podemos obter o valor da resistência desconhecida, que seria da solução eletrolítica, em razão das resistências conhecidas, R1, R2 e W. Certo? Então é dessa maneira que você determina a condutividade medindo a resistência. Evidentemente, a resistência medida estará relacionada à condutividade com a equação que nós vimos anteriormente, certo? Se eu medir a resistência, tendo os parâmetros LA da célula, né, nós podemos observar que é possível, então, determinar a condutividade, certo? Então, dessa forma, é possível, usando fonte de corrente alternada e esse circuito de ponte de Wheatstone, determinar a resistência de uma solução eletrolítica. Porém, como nós já vimos, a condutividade ela precisa, para você obter seu valor, desses parâmetros LA. Isso na prática seria muito complicado, você ficar medindo a distância entre os eletrodos, a área dos eletrodos. Como é feito então? Na verdade, você usa uma solução de calibração, certo? Esse termo L sobre A, então, é chamado de constante de célula, e você determina esse parâmetro através de calibração. Por exemplo, nós usamos padrões de cloreto de potássio, cujas soluções já se conhece a condutividade, correto? Então, conhecendo esse valor de condutividade, o valor medido de condutância ou resistência vai dar o parâmetro da célula ou a constante de célula. Para aqui algumas soluções de KCl, você já tem em diversas temperaturas os valores da condutividade, certo? Então, aqui numa solução 0,1 mol por litro, a 25 graus, você teria uma condutividade de 1,2856 10 a menos 2 Siemens centímetro a menos 1, certo? Aí, se eu preparar essa solução e medir o valor da condutância, certo? Que é, por caso, a resistência, o inverso da resistência, eu tenho esse valor conhecido, eu obtenho então a constante da célula. A partir de então, qualquer outro valor de resistência ou condutância que eu obtenha, basta eu multiplicar por essa constante de célula e eu vou ter a condutividade. É claro que nos aparelhos hoje digitais, mais modernos, você não precisa fazer isso. Quando você faz a calibração, colocando a solução padrão aqui,
basta que você coloque no aparelho que você está calibrando. A partir desse momento ele já vai embutir no próprio valor a constante da célula. Então, depois que você faz a calibração com uma solução de Caselli conhecida, você depois vai fazendo as medidas e ele já vai dar o valor correto da condutividade, porque ele, dentro do seu circuito eletrônico, já coloca a constante de célula automaticamente. Se nós observarmos aqui os valores de condutividade de vários eletrólitos, nós vamos ver que tem determinado padrão. Então, se nós pegarmos aqui os ácidos fortes ou as bases fortes, eles têm, claro, os maiores valores de condutividade. Mas sempre a condutividade ela aumenta à medida que aumenta a concentração até atingir um certo valor máximo e depois ela começa a cair. Quais seriam então os efeitos que levam a essa subida da condutividade e depois de uma certa concentração bastante elevada ao decréscimo da condutividade? Primeiramente, à medida que você aumenta a concentração, o que é que está aumentando? A quantidade de íons disponíveis para o transporte da corrente. Então, a subida da curva, o aumento da condutividade com a concentração é devido ao aumento do número de íons em solução. Mas chega um momento que você tem um grande número de íons, eles já estão com uma distância bastante próxima e começa a ver o quê? A interferência das forças de atração e repulsão interiônica, as forças atrativas de natureza elétrica. E isso faz com que essas interações iônicas comecem a diminuir a mobilidade dos íons e, consequentemente, a condutividade da solução. Então, é por isso que, após um certo valor de concentração, você começa a diminuir a condutividade, porque aumenta bastante as interações iônicas, o que faz diminuir a mobilidade dos íons. O termo condutância molar ou condutância equivalente, ele se refere à condutância que você mede quando você tem ou um mol ou um equivalente grama entre os eletrodos. A condutividade, nós já vimos, ela se refere a quando você tem entre os eletrodos um volume de 1 centímetro cúbico de solução. Se eu expandir esse volume de tal maneira que agora, nesse espaço, eu tenha um equivalente grama ou um mol, o valor medido já seria o que a gente chama de condutância molar ou condutância equivalente, certo? Então, se tem um mol, é condutância molar. Se entre os eletrodos tiver um equivalente, é a condutância equivalente. Que, em termos de uma expressão matemática, a gente poderia relacionar essa condutância equivalente com a condutividade através do volume equivalente e a condutância molar através do volume molar, que é o volume onde tem um mol. Evidentemente que o inverso do volume equivalente é a concentração equivalente, que é o número de equivalente por decímetro cúbico ou por litro, certo? Lembrando sempre que você pode transformar a condutância molar em condutância equivalente através dessa relação, onde aqui I mais é o número de íons na fórmula do eletrólito e Z mais é a carga daquele íon, certo? Então é possível transformar condutância molar em condutância equivalente, que é a mesma relação que você transforma concentração molar em concentração equivalente, certo? Lembrando sempre, a relação entre o volume equivalente é o inverso da concentração equivalente. Então, essa expressão aqui, ela te dá a condutância equivalente, tendo-se a condutividade da solução e a concentração equivalente, certo? Aqui nós já temos nesse gráfico valores de condutância equivalente com a raiz da concentração para vários tipos de eletrólitos. A gente observa que existem dois perfis aí bem definidos, Alguns eletrólitos têm uma relação linear entre a condutância equivalente e a raiz da concentração equivalente, é o caso do ácido clorídrico e do cloreto de potássio, e outros não têm essa relação linear, certo? É uma relação aqui hiperbólica, uma relação que não é linear.
observem que aqui, enquanto você pode extrapolar esses valores para atingir o eixo das condutâncias aqui você não consegue fazer isso, certo? Não consegue extrapolar para que atinja o valor, porque aqui você não consegue mais medir. Chega um momento que a condutância já está... os valores de condutividade são tão baixos, que a concentração é tão baixa, que você não tem mais medidas. Você não teria como extrapolar isso para obter o valor correto. Esses valores, então, de ponto que se chama de condutância limite para os eletrólitos fracos é obtido por outro método e não método gráfico, como é o caso dos valores para eletrólitos fortes. Então, esse tipo de perfil aqui nós já sabemos, corresponde aos eletrólitos fortes, certo? E esse tipo de perfil aos eletrólitos fracos. Então, eles têm uma condutância muito baixa, à medida que aumenta a concentração, essa condutância equivalente aumenta. Alguns eletrólitos ficam numa situação que a gente poderia dizer que seriam intermediária, né? Eletrólitos moderados, digamos assim. Aqui tem um exemplo do sulfato de zinco. Então, esse ponto aqui onde ocorre a extrapolação dos valores de condutância até a diluição infinita, ou seja, a concentração zero, é chamado de condutância equivalente limite, certo? Tem esse símbolozinho aqui, esse subíndice, esse zerinho, indicando que é a condutância limite. Neste caso, você consideraria que todos os íons estão independentes um dos outros, certo? Já que eles estão muito afastados, eles não teriam interação. Vejam que esse tipo de relação dá uma equação de uma reta, onde aqui você teria esse coeficiente angular negativo, porque é sempre um decréscimo da condutância em relação à condutância limite. Sempre existe um decréscimo à medida que a concentração aumenta. Isso aqui é conhecido como lei de Courant e já era conhecido esse comportamento experimental dos eletrólitos fortes. Nós vamos ver na sequência desse vídeo que é possível encontrar uma equação teórica que se assemelha a esse resultado experimental observado por Courant. Nós temos aqui nessa tabela alguns valores de condutância equivalente variando com a concentração para vários tipos de eletrólitos, e a gente observa, por exemplo, que existe uma diferença bem grande dos ácidos para os sais. Isso se deve à mobilidade do íon H+, que ela é relativamente muito superior à mobilidade dos outros íons, certo? A mesma coisa também para as bases, geralmente elas têm uma condutância mais elevada do que os sais, também pela diferença de mobilidade do hidroxila, que é mais elevada do que dos outros ânions. Outra coisa que se percebe também, que à medida que a concentração ela vai aumentando, você sempre tem uma diminuição na condutância equivalente. E aqui também a gente vê para um eletrólito fraco, né, os valores são bem menores que para os eletrólitos fortes, tá? E também a condutância equivalente diminui bastante com o aumento da concentração. Fazendo estudos de valores de condutância equivalente limite para diversos eletrólitos, Courant chegou a uma conclusão que culminou com o que a gente chama de lei da condutância dependente dos íons. Qual era a observação de Courant? Se você pegar pares de eletrólitos que tenham o mesmo ânion e só diferenciem no cátion e fizer a diferença entre essas condutâncias equivalente limite, você vai ter, independente do ânion, valores similares. Então, se aqui eu tenho cloreto de potássio e cloreto de sódio, essa diferença dá 23,41. Aqui eu tenho nitrato de potássio e nitrato de sódio. A diferença dá a mesma. A conclusão que você chega é que essa diferença é só devido à diferença da condutividade do sódio e do potássio, porque é a única coisa que variou entre esses dois conjuntos. Você observa que também é a mesma coisa se eu tiver o iodeto, ou seja, a condutância do potássio e do sódio foi independente do tipo de ânion. Então ele concluiu, nesse caso, que em diluição infinita, a condutância dos cátions é independente do ânion. Se nós fizermos outro tipo de comparação,
agora mantendo o mesmo cátio e variando o par de ânions, aqui cloreto e nitrato, a gente observa também que essa diferença é da mesma. E ela é independente do tipo de cátio, se é potássio, se é sódio, se é bário, sempre a diferença é da mesma, então a gente pode chegar a uma conclusão. Em diluição infinita, certo? A condutividade dos íons, dos ânions, é independente do cátio. Juntando esses dois conjuntos, a gente verifica que é possível anunciar que, em diluição infinita, a condutância total do eletrólito é a soma da condutância do cátio mais a contribuição do ânion. Essa é a lei de Courant, certo? Que, em termos assim mais formais, ela diz o seguinte: em diluição infinita, a condutância equivalente dos eletrólitos é uma propriedade aditiva e é dada pela soma das contribuições dos íons, tanto positivo como negativo, e esses valores aqui são chamados de condutâncias iônicas equivalentes em diluição infinita, certo? Bom, se a condutância da solução é devido à movimentação dos íons na solução, deve haver uma relação entre a condutância e as mobilidades iônicas desses íons. Lembre-se que a mobilidade iônica é aquela propriedade intrínseca do íon que relaciona a velocidade do íon e o campo elétrico, certo? Então, existe uma relação. Se existe uma proporcionalidade, e eu escrevi aqui uma constante, eu tenho uma relação entre a condutância e as mobilidades iônicas do cátio e do ânion. Agora, qual é o valor dessa constante de proporcionalidade entre a condutância e as mobilidades iônicas? Eu vou fazer aqui uma demonstração que vai nos levar ao resultado do valor dessa constante de proporcionalidade. Começando aqui por escrever a densidade de corrente da forma que já foi apresentado, onde aqui é o número de íons por volume, a carga do íon, aqui a carga elementar. Então aqui nós teríamos a carga do íon, completa, e aqui a velocidade do íon. Nós já vimos que essa expressão dá exatamente a corrente, ou a densidade de corrente. É possível demonstrar que esse produto, número de íons por volume, se a gente considerar o volume decímetro cúbico ou litros, vezes a carga do íon, é igual ao número de Avogadro vezes a concentração equivalente. Então, substituindo isso aqui, tá? Eu tenho agora Na vezes E, que é exatamente a constante de Faraday. Número de Avogadro vezes a carga elementar é 1 mol de elétrons, Então, vai me dar exatamente a carga de 1 mol de elétrons, que é a constante de Faraday. Eu substituo agora aqui. Muito bem, isso tanto para a corrente dos íons positivos como a corrente dos íons negativos. A corrente total é a soma das duas, certo? Então, somando isso com isso, eu tenho essa expressão. Porém, eu sei que a velocidade do íon ele se relaciona com o campo elétrico através da mobilidade iônica, certo? Então, a velocidade dos íons é a mobilidade vezes o campo elétrico, tanto para negativo como para positivo. Substituindo, então, nessa expressão, nós chegamos a essa equação para a corrente total, onde ela já está em relação às mobilidades do cátio e do ânion. Vamos ver aqui uma relação entre a condutância e essa corrente para poder encontrar o que nós estamos querendo, que é a relação entre condutância e mobilidade dos íons. Nós já vimos essa expressão, a expressão da condutância de uma solução eletrolítica, onde também a corrente é dado pela condutância vezes o potencial elétrico, certo? Substituindo aqui, nessa expressão, os valores de C e V, nós temos que a condutividade seria IVLA, certo? Basta você colocar esses valores para cá, então nós vamos ter essa expressão para a condutividade. Porém, se nós colocarmos esse comprimento para cá,
o potencial dividido pela distância exatamente é o campo elétrico. A definição de campo elétrico é o potencial pela distância, correto? E a densidade a corrente elétrica pela área é a densidade de corrente, correto? Então nós chegamos à conclusão que essa condutância é a densidade de corrente pelo campo elétrico, tá? Se eu substituir essa expressão aqui, vai cortar o campo elétrico. Então, substituindo a densidade de corrente aqui, o campo elétrico corta, e eu tenho uma expressão da condutividade dado por a constante de Faraday, concentração equivalente, e a soma das mobilidades iônicas. Nós também temos a relação entre a condutância e a concentração equivalente. Aqui só não está aparecendo o termo 1000, porque eu estou assumindo já uma compatibilidade de unidades, certo? Estou assumindo que esse número de íons é por decímetro cúbico, correto? Muito bem. Quando eu coloco essa expressão aqui, eu corto a concentração equivalente e eu tenho essa expressão que relaciona a condutância equivalente com as mobilidades iônicas. O que a gente observa é que essa constante aqui é exatamente a constante de Faraday, tá? Então, a relação entre a condutância equivalente e as mobilidades iônicas é dada exatamente pela constante de Faraday. No caso da condutância equivalente à diluição infinita, você teria as mobilidades à diluição infinita, que é aquela situação em que os íons estão completamente dependentes um dos outros, certo? Se eu multiplicar cada termo desse, eu teria as condutâncias iônicas, tanto do cátion quanto do ânion, correto? Relacionando, então, a condutância iônica de um cátion com a condutância total, eu teria a mobilidade do cátion dividido pela soma das mobilidades. Vejam que isso é a nossa própria definição do número de transporte, tá? Nós já vimos isso, né, no nosso capítulo sobre migração iônica. Isso aqui é a própria definição de número de transporte, e também para o ânion eu teria o número de transporte do ânion. Essa relação aqui, se nós passarmos a condutância do eletrólito para cá, é uma equação que nos permite a determinação experimental dessas condutâncias iônicas. Então, eu preciso determinar o número de transporte do íon e ter a condutância de um eletrólito, a condutância limite, né, de um eletrólito que tem esse cátion. Por exemplo, se eu tiver a condutância equivalente limite do cloreto de sódio e tiver o número de transporte do íon sódio, eu posso determinar a condutância iônica do sódio. E aí eu determinaria também a do cloreto por essa outra equação, ou então nós sabemos que T mais T menos é igual a 1. Se eu tiver do cátion, eu, por consequência, obtenho do ânion. Então vejam que eu tenho uma relação entre condutâncias, números de transporte e mobilidades, certo? Então esses parâmetros, eles estão todos correlacionados. Na verdade, um é um reflexo do outro, tá? A mobilidade do íon, o número de transporte e a condutância do íon. Dessa maneira, medindo os números de transporte de íons e tendo a condutância equivalente de eletrólitos, é possível determinar as condutâncias iônicas independentes. E existem tabelas com esses valores. No nosso livro, nós temos aqui alguns valores de condutância equivalente para sódio, lítio. Aqui quando aparece esse meio bário, é porque, na verdade, a condutância equivalente ela sempre é a condutância molar dividido por 2, certo? No caso do bário, 2. Quando o íon é duplo, né, você precisa, na verdade, a relação entre a condutância equivalente e a condutância molar, uma é o dobro da outra. Então, é por isso que aparecem às vezes esses fatores aqui, meio, 1/4, no caso,
aqui é porque o íon ferrocinato é 4-, certo? Como nós sabemos que a mobilidade iônica é a condutância iônica dividido pela constante de Faraday, é possível, com esses valores, obter as mobilidades. Basta pegar cada valor desse e dividir pela constante de Faraday, né? 96.500 coulombs. E aí eu teria as mobilidades iônicas, certo? Então, tendo as condutâncias, eu obtenho as mobilidades através da divisão pela constante de Faraday. Aqui, apenas para a gente esclarecer aquele ponto de que a condutância iônica de H+, dos íons hidrônios e OH- é muito mais elevada. Isso aqui se deve a um mecanismo de transferência de carga que não é como se os íons estivessem passando através das moléculas de água. Na verdade, há uma transferência de carga entre as moléculas de água, e isso faz com que o transporte, digamos, dessa carga seja muito mais efetivo, muito mais rápido do que se esse íon fosse, na verdade, se movendo entre as moléculas de água, que é o que acontece com os outros íons, certo? A mesma coisa parecida acontece com a hidroxila, tá? Essa transferência de carga entre as moléculas de água vai também sendo mais efetiva por hidroxila. Isso se reflete no caso de que ácidos e bases fortes são aqueles eletrólitos que têm a maior condutividade. E não é por outro motivo que esses eletrólitos são os mais usados quando você vai fazer, digamos, reações eletroquímicas em nível industrial. Você geralmente prefere usar como eletrólitos, digamos, de suporte, tanto ácidos como bases fortes, porque você vai ter uma diminuição acentuada da condutividade da solução. Vamos ver aqui aplicações para essas condutâncias iônicas. Uma primeira aplicação é quando você quer determinar a condutância equivalente limite para eletrólitos fracos e sais pouco solúveis. A gente já viu que isso aqui não pode ser determinado por aquele método de extrapolação gráfico, né? E também os sais pouco solúveis é difícil porque ele já tem uma concentração iônica muito baixa. Nesse caso é possível usar a equação de Burauch, que relaciona as condutâncias dos íons com a condutância total do eletrólito. Vamos ver exemplo aqui para o ácido acético. Qual seria a condutância equivalente do ácido acético? Seria a soma da condutância do íon H+, mais do íon acetato. Esses valores são tabelados, certo? Então, eu obtenho facilmente o valor para a condutância equivalente limite do ácido acético. Por outra forma, a gente podia ver que se eu somasse, fizesse uma soma e subtração de condutâncias equivalentes limites para eletrólitos fortes, eu obteria o mesmo valor. Então, se eu somasse a condutância equivalente limite do ácido clorídrico com do acetato de sódio e diminuísse do cloreto de sódio, vejam que os valores aqui de sódio e de cloreto se cancelariam, né? Se eu expandisse aqui nessas somas, eles se cancelariam e eu obteria, na verdade, essas duas somas aqui. Só que aqui eu tenho os valores dessas condutâncias equivalentes limites que são obtidas experimentalmente, através de método de extrapolação gráfica, já que existe uma relação linear aqui entre a condutância e a concentração, certo? Então, se eu tiver esses eletrólitos aqui, fizer a medida da condutância equivalente limite, eu posso obter a do eletrólito fraco, no caso do ácido acético. Vamos ver agora a determinação para o cloreto de prata, que é um sal pouco solúvel. É só pegar do íon prata, do íon cloreto, que eu tenho tabelado, eu vou ter esse valor aqui, 138,3 siemens/cm². Também poderia fazer a mesma coisa, pegar condutância equivalente limite do nitrato de prata mais do cloreto de sódio e diminuir do nitrato de sódio. Veja que o sódio cancelaria com sódio, nitrato com nitrato, eu teria simplesmente a soma das condutâncias do íon prata e do íon cloreto, certo? Que me daria também o mesmo valor, certo? Bom, e no caso da solubilidade de sais pouco solúveis, vamos
pegar uma equação genérica, que seria a equação de solubilidade de um sal, então, em meio aquoso, um sólido, né, ele se dissolveria nos cátions e ânions. Evidentemente que nos sais pouco solúveis, esse equilíbrio aqui está totalmente deslocado para esse lado, certo? A condutância equivalente relaciona-se com a concentração equivalente através dessa expressão, como nós já vimos. No caso dos eletrólitos que são sais pouco solúveis, essa própria consideração equivalente é a solubilidade, porque ele é tão pouco solúvel que qualquer quantidade que esteja solubilizada já é a concentração desse sal na solução. Tá? E a condutância que eu teria seria a condutância limite, porque você está numa concentração tão baixa que já é muito próxima da concentração da condutância equivalente limite. Então, substituindo isso pela solubilidade e aqui pela condutância equivalente limite, e agora colocando em forma da expressão da solubilidade, eu tenho a equação que me permite calcular a solubilidade de um sal pouco solúvel, se eu tiver o valor da condutividade e da condutância equivalente deste eletrólito. Vamos ver um exemplo no caso do cloreto de prata. Então, nós temos aqui o valor da condutividade da solução de cloreto de prata, então água mais cloreto de prata. Também nós temos aqui o valor da condutividade da água utilizada. Por que eu preciso desse valor da condutividade da água? É porque a própria água é tão baixo o teor de íons aqui que a própria condutividade da água utilizada ela vai se sobrepor, vai estar também junto da condutividade do eletrólito. Então eu preciso descontar a condutividade dessa água, da condutividade da solução, para ter exatamente o efeito da condutividade do eletrólito. Então, fazendo isso, antes a gente pode já colocar aqui o valor da condutância equivalente limite, usando a lei de Courant, pega o íon prata mais cloreto, pega da tabela aqui os valores e obtenho esse valor da condutância equivalente limite. O da condutividade, eu pego esse valor e diminuo da condutividade da água. Então, esse valor é a condutividade só devido à presença do cloreto de prata, certo? Na água. Bom, já tenho os dois valores, esse e esse, coloco na minha equação e obtenho a solubilidade em equivalente por litro, já que aqui é a condutância equivalente. Se eu quiser isso em mol por litro, já que a solubilidade é mais dada em molaridade, né, em mol por litro, basta transformar equivalente por litro para mol por litro. Só lembrar aqui nossa relação, que a concentração molar é a concentração equivalente dividido. Aqui é o número de íons do cátion na fórmula e aqui é a carga. Para eletrólito 1:1, isso vai ser igual, né? No caso da prata, é 1:1, mais 1 e menos 1, então isso aqui daria 1. E a concentração molar igual à concentração equivalente. Em outros casos, em que você tenha, por exemplo, cloreto de bário, aí você terá que colocar aqui os valores para poder transformar a concentração equivalente em concentração molar. Outra aplicação se refere às titulações, que a gente chama de titulação condutométrica. Nesse caso, eu tenho uma célula de condutância onde eu vou titular a minha solução, tá? E vou, ao mesmo tempo, medir a condutividade. Qual é a vantagem desse tipo de titulação? Ela não se baseia em métodos colorimétricos, ou seja, a variação do ponto final, a variação da condutância no ponto final, ela vai ser dada por uma variação de propriedade elétrica, no caso da condutância. Tá? Isso é importante porque você vai ter uma determinação mais precisa e também no caso de usar a titulação for de uma solução colorida, por exemplo, um suco, digamos, de acerola, que é pela cor intensa. Você não poderia usar um indicador aí para determinar o ponto final, certo? Então, aí os métodos que usam determinação condutométrica, tá? Eles têm a sua validade, porque você pode encontrar esse ponto final sem usar indicadores.
Vamos ver alguns casos de titulação condutométrica. Por exemplo, a titulação de ácido forte com base forte. Ácido clorídrico titulando hidróxido de sódio, certo? Bom, essa famosa reação ácido-base, nós temos a formação de água e aqui na verdade seria cloreto, né? Pequeno equívoco. Então, aqui seria cloreto, o Na e o cloreto são íons espectadores. E OH com H+, dá a água, certo? Bom, o que acontece na titulação? À medida que eu vou titulando com hidróxido de sódio, vai sendo consumido H+. Qual é o íon que tem a maior condutividade? É próprio H+, né? Nós já vimos isso, que é um mecanismo diferenciado. Então, eu estou tirando da solução o íon que tem a maior condutividade. Isso vai levar a um decréscimo na condutância, certo? Quando todo H+ em excesso for titulado, o que vai acontecer? Vai haver um excesso de OH-. Aí começa a subir de novo. Por quê? O OH- também tem uma condutância elevada. Certo? Então, primeiro diminui porque eu vou tirando, né, reagindo o H+. Quando eu chego no ponto final, qualquer gota em excesso vai produzir um excesso de OH-, que leva novamente à subida da condutância. Esse ponto aqui, onde há essa variação brusca da condutância, é o ponto final da titulação. Aqui, uma titulação condutométrica numa reação de precipitação. Vamos imaginar que nós estamos determinando o cloreto através do método de reação com nitrato de prata. Quando você reage aqui o nitrato de prata com cloreto de potássio, ocorre a formação do precipitado de cloreto de prata, certo? Como seria então o perfil da titulação condutométrica? No início, parece não haver variação da condutância. Por que será? Vamos ver aqui os valores das condutividades iônicas do cloreto e do nitrato. Cloreto 76,34, nitrato 71,44, ou seja, muito próximo. O que está ocorrendo, na verdade, aqui é a substituição do cloreto pelo nitrato. O cloreto está reagindo com a prata aqui, né, precipitando, e o nitrato está substituindo o cloreto. Porém, as condutividades são muito próximas. Significa que você não vai ter uma alteração significativa na condutância. Tá? Então, neste caso, a condutância permanece praticamente inalterada. Estou substituindo 6 por meia dúzia, digamos assim, cloreto por nitrato. No momento que ocorrer a precipitação quantitativa do cloreto, a próxima gota de nitrato de prata vai dar um excesso de nitrato. E aí, a condutância começa a aumentar novamente, certo? Então, esse é o perfil, nesse ponto aqui, onde há essa variação bem determinada da condutância, tá? Você tem o ponto final da titulação. Por último, titulação de ácido fraco com base fraca. Então, vamos imaginar uma titulação de ácido acético com uma solução aquosa de amônia, que a gente representa como hidróxido de amônio. Quando você faz essa reação, você forma o quê? Água, que é o H+ da dissociação do ácido acético com a hidroxila, e produz os íons amônio e acetato no meio. Amônio e acetato formam, na verdade, um eletrólito forte. O que vai acontecer no início da titulação? Você vai aumentando a condutância devido à formação do eletrólito forte de acetato de amônio, que vai ficando solúvel e vai tendo esses íons aqui para conduzir a corrente, ou seja, vai ter uma condutividade que vai aumentando à medida que eu vou formando mais hidróxido de amônio e acetato. Quando eu faço a neutralização quantitativa do excesso de H+, o que vai acontecer? A próxima gota de titulante vai ser de uma base fraca, cuja dissociação é bastante baixa. Então, já não vai acrescentar mais na condutância, já que eu estou só acrescentando base fraca à solução que já tem o eletrólito forte. Então, nesse caso, o excesso de eletrólito fraco não influencia mais na condutância, eu vou ter praticamente
uma condutância constante. Esse ponto que ocorre a variação brusca é o ponto final da titulação. Ok? Muito bem. Vamos ver então agora a teoria da condutância eletrolítica. Bom, como nós já vimos, esses perfis aqui de eletrólitos fracos, eletrólitos fortes já era conhecido, perfil experimental. Ocorre essa relação linear e aqui não ocorre essa relação linear. Ok? É possível que se encontre usando apenas hipóteses sobre a movimentação desses íons em solução, equações que relacionem essa condutância com a concentração do eletrólito, como nós vamos ver em seguida. No caso dos eletrólitos fracos, ocorre a diminuição, né? Como a gente viu naquele gráfico, sempre ocorre a diminuição, a condutância sempre diminui com a concentração. Então, ela diminui por causa da diminuição do grau de ionização com o aumento da concentração. Então, à medida que a concentração aumenta, ocorre uma variação no equilíbrio, né, da dissociação, e o grau de ionização ele vai diminuindo. Tá? Isso é a causa principal a causa principal que faz com que ocorra uma diminuição da condutância equivalente. Tá? No caso de eletrólitos fracos, a concentração de íons é tão pequena que você pode desprezar as forças interiônicas. E aí a mobilidade do íon em qualquer concentração é muito próxima à própria mobilidade do íon em diluição infinita. Certo? Nesse caso, a relação entre a condutância em uma certa concentração e a condutância equivalente limite vai dar o próprio grau de ionização. Então, essa expressão aqui seria para a condutância em uma certa concentração, que é uma fração da condutância equivalente limite. Tá? Então, essa expressão aqui ela pode ser usada para eletrólitos fracos. Agora, no caso dos eletrólitos fortes, que nós temos essa relação linear aqui, não é mais devido ao grau de ionização, porque os eletrólitos fortes, em concentrações já mesmo elevadas, eles estão quase 100% dissociados. Então, o que é que faz com que haja a diminuição? Esse fator aqui que diminui em relação à condutância equivalente limite, ele é devido a quê? Às forças interiônicas. Então, o aumento dessas forças causa uma diminuição da mobilidade iônica. Tá? Então, aumentando a concentração, os íons vão ficando cada vez mais próximos, a interação entre eles aumenta, isto vai diminuindo a mobilidade e a condutância equivalente também diminui com a concentração. Muito bem. Então, existe uma teoria chamada teoria de Debye-Huckel-Zanger que tenta encontrar por meios teóricos essa equação obtida experimentalmente. E eles partem da seguinte hipótese: após a aplicação do campo elétrico, os íons atingem uma velocidade constante. A força motriz que move os íons é igual às forças de oposição ao seu movimento. Quais seriam então essas forças de oposição? Nós vamos ver cada uma delas separadamente, depois vamos igualar a força motriz, né, que é o potencial vezes a carga elétrica, e igualar essas forças de oposição, e obter uma equação teórica para a relação entre a condutância e a concentração do íon. A primeira força de oposição ao movimento dos íons é a força de atrito, uma força de natureza puramente mecânica, certo? Então, essa força, pela lei de Stokes, ela é proporcional à velocidade do íon, onde essa constante de proporcionalidade aqui é dada por 6πRn, R é o raio do íon, e Ni, na verdade, Ni é a viscosidade do meio. Se for solução aquosa, seria a viscosidade da água. Então, isso aqui é uma força que não tem natureza elétrica, é uma força de natureza mecânica. A segunda força de oposição é chamada força devido ao efeito de relaxação ou assimetria da atmosfera iônica. Quando você não tem aplicação do campo elétrico, pela teoria de Debye-Huckel, a gente considera que a atmosfera iônica é perfeitamente simétrica, digamos,
uma simetria esférica. Na hora que se aplica o campo elétrico, ocorre, digamos, uma relaxação dessa atmosfera iônica, uma deformação da atmosfera iônica, certo? E isso, essa cauda, digamos assim, que é formada, causa um certo retardo no movimento do íon, tá? Então, esse efeito de assimetria atmosfera iônica acaba retardando um pouco o movimento do íon. Então, é uma força de natureza elétrica. Como é uma força de natureza elétrica, ela está relacionada ao potencial elétrico. Então, essas aqui são equações que foram obtidas por Debye-Hückel-Zanger para expressar a força devido ao efeito de relaxação da atmosfera iônica. Tá? Onde esse casinho aqui é parecido com o valor obtido na equação de Debye-Hückel, ele depende da força iônica, da constante dielétrica do meio, temperatura, né? Tem vários parâmetros aqui esse valorzinho de K. O valor W tem a ver com o tipo de íon, com a sua carga e a condutividade iônica. Então, substituindo esses valores de Q aqui, nós temos o valor de W, que entra aqui, e você vai ter o valor da força de assimetria da atmosfera iônica. Ok? O terceiro efeito, também de natureza elétrica, é chamado efeito eletroforético. E a expressão que eles deduziram relaciona aqui também o potencial elétrico, tá? Tem a viscosidade do meio, também tem aquele fator K que leva em conta a força iônica. Mas o que qualitativamente é esse efeito eletroforético? Essa figura tenta ajudar a que nós compreendermos isso. Quando os íons eles se movem, quando ocorre a aplicação do campo elétrico, quando eles se movem um em oposição ao outro, certo? Os íons negativos estão indo em direção ao eletrodo positivo e os íons positivos em direção ao eletrodo negativo, eles vão arrastando moléculas de água, porque essas águas aqui de hidratação ficam próximas às cargas dos íons. Ou seja, é como se esse íon positivo andando para cá estivesse em contracorrente com a água que vem arrastada pelos íons negativos. E a mesma coisa, esses íons negativos estivessem indo em contracorrente às moléculas de água que estão sendo arrastadas pelos íons positivos. Isso, evidentemente, causa um certo efeito de retardo na movimentação do íon. É como se o íon estivesse andando contra a correnteza, digamos assim. É claro que esse efeito ele é muito pequeno e só é observado quando a concentração é relativamente mais elevada. Tá? Mas ele existe. É um efeito, como a gente diz, de natureza elétrica, por isso que aparece aqui o potencial elétrico. Tá? Muito bem. Então, pela teoria de Debye-Hückel e Zanger, a força motriz, que é a força que faz os íons se movimentarem, ele vai ser igual às forças de oposição e o íon se movimentará em velocidade constante. Tá? Então, a força motriz é simplesmente o potencial elétrico vezes a carga do íon. É a força elétrica que está movimentando o íon. E vai ser igual às forças de oposição de atrito, aqui a força devido à relaxação da atmosfera iônica e aqui a força devido ao efeito eletroforético. Quando a concentração é muito baixa, esses fatores aqui, que dependem da força iônica, que depende da concentração, eles se anulam, eles tendem a zero. Então, como esse fator tende a zero, em concentração muito baixa, uma diluição infinita, a força motriz é simplesmente igual à força de atrito. Tá? E aqui eu teria essa velocidade V0, seria na verdade a velocidade de um íon independente do outro. Isso significa dizer que nessa condição eu teria a medida da condutância equivalente limite. Certo? Então a condutância equivalente limite seria relacionada unicamente com essa expressão aqui. Bom, isso permite dizer que a diferença entre a condutância em uma certa concentração e a condutância equivalente limite é devida aos termos elétricos, às forças elétricas de oposição ao movimento iônico, tanto ao efeito da simetria da atmosfera iônica como ao efeito da eletroforética. Okay?
Então, esses dois efeitos aqui, que são de natureza elétrica, são os efeitos que diminuem a condutância em relação à condutância equivalente limite, que só tem aqui efeito de atrito. Tá? Muito bem, usando aqui os valores obtidos por Debye-Hückel-Zanger, né, nessa dedução, e também considerando o eletrólito 1 para 1, a carga do íon positivo e negativo igual a 1, tipo NaCl, eu obtenho aqui os parâmetros, tá, que vão me dar aqui a relação entre a condutância equivalente em uma certa concentração e a condutância equivalente limite. Vejam que aqui aparece tanto valores de constante dielétrica do meio, como a temperatura da solução. Aqui também aparece a viscosidade. Esse parâmetro aqui a gente pode juntar, chamar um parâmetro A. E esse outro parâmetro aqui, vamos juntar e formar um parâmetro B, que são os parâmetros A e B da equação de Zanger. Então, eles dependem da natureza do solvente, né? Tem a constante dielétrica, a viscosidade do solvente, certo? Observem agora que essa equação teórica, ela é muito semelhante à equação de uma reta, que é exatamente a equação experimental de Courant, onde esse coeficiente angular aqui é simplesmente dado por essa expressão, que depende, claro, do solvente, certo? Então, pelo menos a aparência da equação é similar à equação experimental. Aqui alguns valores das constantes A e B da equação de Zanger para diversos tipos de solventes. No caso da água, nós teríamos esses valores aqui. Tá? Se nós compararmos os valores experimentais com o valor teórico para eletrólitos 1 para 1, a concordância é muito boa para soluções diluídas. Tá? Igualzinho na equação de Debye-Hückel, essa concordância ela é excelente para concentrações diluídas eletrólitos 1 para 1. Quando você já vai, por exemplo, aqui sulfato de cobre, eletrólitos 2 para 2, que aumenta muito a força iônica, aí já existe uma diferença considerável entre a previsão da equação de Debye-Hückel-Zanger do valor experimental. Isso porque a própria dedução de Debye-Hückel-Zanger, elas levam a aproximações que, na verdade, direcionam o resultado para ser aplicado apenas em soluções diluídas. Okay? Bom, finalmente, quando você tem eletrólitos fortes que estão, por exemplo, em soluções não aquosas, é possível que eles não estejam completamente dissociados, certo? E aí a equação de Zanger pode ser modificada para levar em conta também o grau de dissociação. Tá? Então, essa equação aqui, modificada, a equação de Debye-Hückel-Zanger modificada, ela leva em consideração não só as interações iônicas, como o efeito da dissociação. Para eletrólitos fracos em água, esse termo aqui ele pode ser desprezível, certo? E aí você tem o alfa, a constante o grau de ionização, dado pela expressão que nós já vimos anteriormente. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, esse eletrólito, nitrato de tetraisoamil-amônio, numa solução em que eu vá variando a constante dielétrica, já que eu vou variar esses parâmetros A e B, eu vou ter uma variação da condutância, certo? E é possível ter, inclusive, esses pontos de mínimo, que relacionam quando você tem formação de pares iônicos, que diminui a condutância, certo? E depois é possível você formar até ternos, e aí aumentaria a condutância. Então, essas variações que nós observamos aqui, elas são devidas à baixa da constante dielétrica, já que eu vou acrescentando dioxano na água, né, em cada uma dessas curvas. Quando eu tenho a constante elétrica muito baixa, eu posso já ter a formação desses pares ou ternos iônicos. Então, a formação de pares iônicos ela é favorecida em solventes de baixa constante dielétrica. Isso é, na verdade, um reforço à teoria de Debye-Hückel-Zanger, que prevê a variação da condutância quando você varia os parâmetros do solvente. Muito bem, esse é o fim do nosso capítulo 3 sobre condutância eletrolítica. Até a nossa próxima videoaula.